Em meados de 1959, no auge da construção de Brasília, o saudoso artista gráfico americano Eugene Feldman visitou o nosso país e deteve-se alguns dias percorrendo as obras da nova capital. Com sua câmera de amador, fixou de forma até agora inédita Guro do Candango, gravando também a sua voz e os sons ambientes. Recuperados depois de quase 20 anos, as suas imagens e gravações serviram de base a este testemunho sobre os primeiros tempos de Brasília. Isto aqui é Brasília, ninguém pode contestar. Um Brasil que é feliz e vive sempre a cantar. É um conforto moral e um povo varonil. Isto é Brasil, isto aqui é isto aqui é Brasil. Ninguém pode contestar. Um Brasil que é feliz e vive sempre a cantar. Isso é a chegada, pelo jeito é a chegada a Brasília. É um conforto moral. Está um pouco, agora o foco está melhor. Esse é o avião, um vai continuar em que chegou Juscelino. Não é a chegada de Juscelino, porque era o vai presidencial. Até então não se tinha esses aviões em linha. Esse é o Feldman, o americano que fez o filme. O Juscelino, Israel Pinheiro. Israel Pinheiro foi o braço forte de Juscelino na construção de Brasília. Pompeu, não é? Pompeu de Souza, ao lado de Juscelino. Juscelino sempre tomava o helicóptero e ia ver obras diretamente ou ia pro Alvorada. Aquilo era um sufoco muito grande, a gente passava dia e noite trabalhando com a preocupação dos prazos e naturalmente contagiados pelo entusiasmo que Juscelino irradiava um entusiasmo muito grande, porque a fatalidade aqui parecia um ato de completa insensatez. Arthur Lisse Pontual e Luiz Magalhães. Do outro lado também nós trabalhamos com Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é um otimista, ele um homem com uma fé muito grande no trabalho. O que a gente sentia mais era a presença do pó, os candangos, os construtores de Brasília. 55, 56, a gente veio falar pela primeira vez, né? Que estavam construindo a capital nova, né? No Planalto. Então a gente tinha a impressão que era uma coisa no fim do mundo, né? Embora a gente estivesse lá pelo norte de Goiás. Então, com a história de Brasília, a gente comprou uma rei dessas novilhas enxertadas. Então, em relação a Brasília, fala Brasília, a gente colocou o nome da vaca de Brasília. Nasceu um bezerro, a gente botou o nome de Brasil. Então a gente ficou com aquilo na mente, né? A vaca Brasília, o bezerro Brasil, aliás, até perdi essa vaca para minha cunhada. E já a gente se deslocou de Goiânia, a gente se deslocou para Brasília, na época da construção. Tive a ocasião de criar durante alguns anos um rapaz de uma família dessas de operários. Eles viviam em condições de muita miséria. É o que ainda se vê hoje em dia, né? Não mudou. Esse é um elefante, era o tal do elefante de Tefon que um amigo do Juscelino deu esse elefante a Brasília, ele veio para cá, parece que sofria de reumatismo. Foi um dos fundadores do Jardim Zoológico. Parece mais coisas da guerra, não? Parecia, tinha um aspecto de bombardeio, essa buracaria. Mesmo as casas lá, quando nós morávamos, quando chovia era lama por todo lado, né? Porque essa terra toda virava lodaçal. Demorava dias e dias de chuva torrencial. Não havia nada, não se tem. Para se ter uma ideia, a primeira vez que eu vi um churrasco aqui em Brasília,
lá perto da Vila Planalto, pediram a gente que levasse garfo, faca e copo. E o churrasco estava demorando muito e, de repente, o pessoal com uma fome muito grande, a parte que estavam fazendo o churrasco foi atacada por uma verdadeira matilha de cães do cerrado. Os cachorros saíram correndo com os espetos, arrastando os espetos, e o pessoal atrás foram retomados dos cachorros os espetos. Isso é a ideia que você pode ter do conforto que se tinha. A história da carne é o seguinte: as companhias como a Rabelo, a Companhia Americana e as demais firmas que construíram aí, adquiriam a carne. A carne melhor eles consumiam dentro da cantina, mas a carne de terceira e de segunda era jogada fora. Então eles levavam lá para o rumo da Vila Maurício para jogar lá para os urubus comer. Mas em vez dos urubus comer, juntava centenas de pessoas. Assim que os caminhões chegavam para jogar a carne, o pessoal aparava a carne e carregava para a sua Vila Maurício. Iam aproveitar aquilo para alimentação. Dava a impressão de ser pobreza, né? A gente olhando assim percebia, né? Embora houvesse muito trabalho em Brasília, mas havia gente que tinha 4, 5, 6, 8, 10 filhos ali. Então apanhava essa carne para comer, né? Acidentes aconteciam, Ratos? Parece que foram em muito menor número do que era previsto, né, por cálculo desse tipo de construção. Porque o pessoal não obedecia à segurança recomendada, não se amavam cintos, nem usavam capacetes às vezes. Essa maneira brasileira um pouco de improvisar. Né? Mas mesmo assim houve bastante menos acidentes do que era de esperar. Porém não havia assistência social, não havia remédio, não havia médico, não havia só um hospital velho do IAPI. Acontecia muito desastre de cair de cima do andaime, dessas construções dessa estrutura metálica. Quase 3 por 2 estava caindo o operário, morrendo. E aquele desaparecia mesmo. É imediato, não é? Porque iam prestar socorro, mas aquele cadáver no dia seguinte era desaparecido para não haver comentário, para poder os operários prosseguir na obra, né? Que se houvesse comentário, morreu fulano, morreu ciclano, havia um desame na obra, né? Então aquilo era desaparecido imediatamente. Assim que caiu uma pessoa de cima, era morto, era carregado o cadáver e prosseguiu o serviço em ritmo acelerado, né? Brasília era para ir mesmo, né? De qualquer maneira, vivo. Então centenas de vidas foram assim, perdidas em trabalho, né? Uns há de outros não, acho que 90% dessas pessoas, os familiares não receberam indenização, não. Dava para o nome desaparecido. Isso é interessante, né? O cearense trabalhando na construção de Brasília. Então resolve escrever uma carta ao Ceará, né? Comunicando os pais, como é que estava em Brasília e tudo. Então ele escreve: meu pai, aqui estou em Brasília, trabalhando, ganhando bem. Vou satisfeito aqui com as condições. Fiz um barraco de 200 sacos de cimento. O pai recebe a carta no Ceará, então disse: meu filho está rico. Fez um barraco de 200 sacos de cimento e se deslocou do Ceará por conta própria e veio cá. Quando chegou, ele estava na favela do IAPI, que o IAPI tinha uma favela antigamente aqui, tratava a favela do IAPI. Tinha realmente 200 sacos de cimento, mas era a coberta do barraco do rapaz. Sacos vazios, não saco de cimento que tivesse levantado a obra. Aí o velho teve uma percepção pensando que o filho estava rico, por julgar que ele tivesse construído com 200 sacos de cimento uma construção grande. Esse é o caso. All the way around. Yes. And then the ceiling will be the same material. Probably we can use another color. Yeah. Like brown, no? Yeah. Ali sou eu, aquele pessoal ali é o pessoal do escritório. Ali estão aparecendo, ó, apareceram Niemeyer, Luiz Magalhães. Passava ligeiramente nas obras, né? Doutor Oscar Niemeyer, andava de jipe. Ele é uma pessoa assim, bem fechado, né? Porém educado, né? Às vezes falava assim com mestre de obra, mesmo com pedreiros, assim, a gente observava. O Paulo de Arara fazia com aquele livrinho, composição nordestina, sobre aquelas histórias que se aconteceram, né? Então,
fazia esse folheto e vendia nas obras. E os candangos, no descanso, assim, gostavam demais, tá vendo? Aquele livrinho de Maria Bonita, de Lampião, aquela coisa toda, né? E ele continua aqui em Brasília com essa provisão desse livrinho e vendendo por aí. É um dos pioneiros de Brasília, é o Pau de Arara. Por ele ter vindo num Pau de Arara para Brasília, no início da construção. Esses eram os Lacerdinhas, pegaram esse apelido porque Carlos Lacerda era um opositor violento da construção de Brasília. É Núcleo Bandeirante mesmo. Aí é Mercado Diamantina, aquele antigo mercado que pegou fogo, né? Não, isso é o pessoal comprando, né? Vem assim na feira, vinha comprar roupa, vinham descansar num domingo, assim. Isso é um domingo talvez, né? Quase não havia mulher em Brasília, né? Quase que era só homem mesmo. Poucas pessoas traziam família para Brasília, né? Ah, havia assim uma diretriz assim no Núcleo Bandeirante, né? E às vezes faziam fila de 4, 5, 6 homens para uma mulher só. Isso aconteceu muitas vezes. De mulher de Goiânia, de partes de Minas. Então as mulheres eram um pouco e aqueles homens ficavam em fila esperando ali. Não, eu não participava dessas coisas, mas a gente presenciava bastante, né? Sentir mal, sentia, né? Quer dizer, a turma levava isso no natural, né? Mas de fato gosta muito de tocar violão. Muitas vezes ficava tocando violão com outro amigo nosso, era o Sabino Barroso, arquiteto. Ele trabalha no metrô no Rio de Janeiro. Ele é sobrinho de Ari Barroso, já está no sangue. Então fazia-se com batucadas, isso nunca deixou de existir. Feldman fixou-se na imagem dos trabalhadores, né? Para o americano, ele deve ter achado, inclusive, estranho como essa gente trabalhava naquele tempo, sem muita proteção, sem esses capacetes, e trabalhando de sol a sol, porque esse pessoal, às vezes eram 2 turnos, não é? Mas faziam revezamento, mas era ininterruptamente. A Invasão das Águas é o seguinte, é uma coisa até muito interessante, ficou na memória do povo todo, porque aquilo impressionou. As comportas foram fechadas e as águas foram aproximando, devagarzinho, lá ia subindo. Palmo por palmo, metro por metro, era um riacho. Para formar o Lago de Brasília. O pessoal da Vila Maria ficou apavorado, fez 2 comissões, mas tinha que falar com o Rael Pinheiro, que era o presidente da Nova Cap. E o Rael Pinheiro não deu atenção. Senão a água vai subir mesmo e as comportas estão fechadas. Vocês se viram para mudar. Agora o certo é que a água vai subir. E a água vinha subindo nos primeiros barracos que já estavam na caixa. Aquilo era cobra, era lagarto, era sapo. E a água chegou a inundar muitos barracos e ficar até pelo joelho. Teve noite de família acordar com água já na cama. Porque a comporta tinha que subir, a água tinha que subir na comporta. Bom, eu fiquei sempre trabalhando nessa parte de painéis, de arquitetura, não é? Já nessa ocasião, tinha uma opção de coisas para olhar, azulejos e relevo. Palácio da Alvorada, de trabalhos na capela, tem a porta, o teto, desenho dos castiçais, o vitral. Não é? Depois, internamente, tem uma parede dourada com uma frase de Juscelino. Essa parede também foi um estudo que o Oscar me pediu para fazer. No Brasília Palace Hotel tem um painel e tem uns azulejos. Luiz Persigini, agricultor, 60 anos de idade, estou em Brasília desde 58, 4 filhas, mulheres e 2 homens. Iniciei na Nova Cap, da Nova Cap fui para o campo e vivo de agricultura. Há anos que dedico a esse tipo de trabalho. Aqui a gente sofreu muito. Aqui a gente sofreu fome e minha mulher ser preta ficar branca. De tanta fome, em Brasília também. Foi como a gente adquiriu uma mancha no pulmão, mas cesseu. Mas como tudo no mundo passa, né? A gente passou essa fase difícil. E passou outras fases mais difíceis, que chama assim, perseguição, né?
Brasília ofereceu até muita vantagem para alguns, mas para outros não. O operário sempre é operário. Bastante sacrificado, né? Porque o operário trabalhava, né? Estava numa construção. Poeira, pó, na hora de comer, ia para as cantinas, qualidade nas cantinas, alimentação boa, outra hora ruim, greve, por questão de alimentação, principalmente na Pacheco Fernando Dantas, onde houve a chacina. Pode falar, né? Deve falar ou não? Perfeito, teve uma chacina na Pacheco Fernando Dantas por questão de alimentação mesmo. Então, era dura. Qualquer reclamação, a GEB estava tomando posição. Qualquer alteração em cantina e qualquer alteração que houvesse em alojamento, era convocada a GEB imediata. Isso era a ordem mesmo do presidente da Nova Cap, Dr. Israel Pinheiro. Houve o comentário, inclusive há algum em Brasília ainda com o braço amputado. A reclamação partiu na cantina. Alimentação má e falta d'água. Então os operários reclamaram e houve uma subordinação dentro da cantina. Tentaram quebrar. E eles convocaram a GEB. E a GEB veio imediato, quer dizer, mais ou menos uma hora e meia, quando foi aproximando a noite, 8h30, 9 horas, a GEB veio, não deu o menor aviso e começou a metralhar o acampamento em geral. Os que saíam correndo eram metralhados ou atirados de revólver. Os que não fugiram foram baleados. Os que foram baleados e mortos foram imediatamente juntados pelos caminhões. Segundo o comentário, não se pode nem dizer, mas tem que saber a verdade, abriram vala enterrada imediato para não haver vestígio de nada. Valas com trator enterraram os mortos. E vivos também, semi-mortos. Os que não fugiram, alguns desertaram e não voltaram até hoje em Brasília. Foi uma chacina tremenda, né? Tinha um dos cabos que participou da chacina, paranaense, vivia em Itaguatinga. No início de Itaguatinga, tinha apenas 40 casas. Esse cabo estava traumatizado e meio doido. Tinha participado da chacina. Eu conheci, minha esposa conheceu também. Não se sabe o paradeiro dele até agora. Ficou assim, alieneado da cabeça. Não dormia à noite, gritava, tinha delírio assim. A sogra junto com ele, a esposa. Era um homem completamente nervoso. Terminando as obras, que elas ainda prosseguem ainda pouco em ritmo menos acelerado, houve desemprego. Em 60, por exemplo, houve uma fome danada, um desemprego danado com a entrada do governo do Jânio Quadros. Aí o candango não sabia para onde ir. Um pegava um taquinho de terra, outro tocava para o Nordeste, outro serviço social dava passagem, outra polícia dava passagem, e só se via gente desajustada com fome pelas rodoviárias para todo canto. Dentro de poucos tempos regressavam, porque a situação no Nordeste também não era boa, né? Então tinha que voltar para Brasília à procura de trabalho. Enquanto que o homem corra para dar certo. Cada vez é pior, né? Saí da Nova Cap sem receber um mês de salário, demitido pelo senhor excelentíssimo presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco. Um dia depois da Revolução, 18 pessoas. Geraldo Campos, o doutor Amaury Danelha, Luiz Persiguino, terceiro nome, cantor da Revolução. Demitido com 4 filhas menores e 2 meninos menores. Atribuo isso a gente ter participado do Sindicato da Construção Civil, que eles marcavam bastante, ter participado também de ocupação das terras vagas que existiam no Distrito Federal. No governo do Jânio Quadros, havia muita fome e muita miséria. O pessoal da construção civil e o desemprego grande se viu forçado a cada um apanhar um pedaço de terra nas proximidades do Taquara, Piripipau, e onde houvesse terra que era considerada do distrito, ocupando aquelas terras para trabalhar em agricultura. E todas as pessoas que foram ocupando a terra, ou o governo ou as autoridades ficaram marcando, acharam que eram invasores de terra. Você tinha consciência de que estava participando de um grande acontecimento construindo Brasília? Como é que você sentia, você e os seus companheiros? A gente percebia que estava ajudando a fazer alguma coisa, né? Embora era ganhando para sobreviver, mas percebia que estava fazendo alguma coisa, ajudando a construir uma nova capital, né? E achava que um dia, pessoas que se diziam candango e que eram os pioneiros,
poderia no futuro o governo... o que a gente esperava do governo, os candangos em geral, era uma grande esperança, que terminada a construção, inaugurada, a gente teria um lote, teria uma construção, teria uma remuneração melhor e um certo apoio do governo, porque a gente ajudou realmente a construir a capital, né? Aconteceu ao contrário, o candango ficou relegado assim, ao esquecimento. As obras que a gente às vezes ajudou a construir, a gente não pode passar nem perto. Se passar conforme ela, vai até preso. Isso é a coisa certa. É um conforto moral de um povo varonil. Isso é Brasil. Isso aqui é que é. Isso aqui é Brasil. Ninguém pode voar. Um Brasil que é feliz.